estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara Ribeiro, de Matemática. Juntos, hoje vamos aprender um pouco sobre gráficos. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais. Trabalha a habilidade identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos, título, eixos, legendas, fontes e datas, em diferentes tipos de gráficos. Nossos objetivos são identificar elementos constitutivos de um gráfico e interpretá-los. Não se esqueça de que agora você pode marcar a sua presença aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Você sabia que algumas informações podem ser representadas de diferentes maneiras? Ela pode aparecer organizada em um texto, em uma imagem, em um gráfico, em forma de tópicos, entre outros. Vamos ver um exemplo. Aqui, podemos observar a mesma informação organizada de formas diferentes. A primeira está organizada na forma de tópicos e a segunda está representada em um gráfico. Os dois trazem as informações sobre a quantidade de alunos que frequentaram as aulas. Olhando para os tópicos, consigo informar que na segunda-feira 15 alunos estavam presentes. E quando a gente olha para o gráfico, vejo rapidamente que na quarta-feira foi o dia que teve mais alunos. Como vimos, podemos organizar as informações de diferentes maneiras. Nossa aula de hoje vai ser focada em gráficos. Você sabe o que é um? E como ele pode ser usado? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinadas informações ou valores numéricos. No gráfico que vimos anteriormente, a informação abordada era sobre o número de alunos que frequentaram as aulas. Os gráficos não são usados só na matemática. Conseguimos encontrá-los em diversas áreas, como na geografia, história, campeonatos de futebol e em muitos outros. Isso acontece pois eles facilitam a visualização de alguns dados, tornando os dados mais claros e informativos. Compreender os gráficos é uma tarefa essencial, pois eles estão muito presentes no nosso cotidiano, seja nos jornais, revistas, internet. Vamos conhecer agora os elementos essenciais de qualquer gráfico. Todo gráfico deve ter um título. O título apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam. Ele fica localizado antes da apresentação do gráfico. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, podemos ver que o título está localizado na parte superior e com certo destaque. O título do gráfico é Brincadeira preferida pelas crianças. Então, só de ler, já conseguimos saber que o gráfico vai trazer informações sobre as brincadeiras preferidas das crianças. Outro elemento fundamental é a legenda. Ela é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, podendo ser separadas por cores. Vamos ver esse exemplo. Nele, conseguimos encontrar a legenda aqui na lateral, ó. Ela indica o que cada cor das barras representa. A barra em azul representa o 7º ano. A vermelha representa o 8º ano. Sem a legenda, não seria possível entender as informações apresentadas no gráfico. Aqui, também conseguimos encontrar o título do gráfico, que é Número de alunos de uma escola por série. Vale ressaltar que alguns tipos de gráficos não têm legenda, pois todas as informações estão claras. Em um gráfico, também é possível encontrar a fonte da pesquisa. Ela indica de qual site, blog, página, jornal ou revista as informações para a construção do gráfico foram retiradas. Viu só como os gráficos são cheios de informações? E você percebeu, nos exemplos que vimos, que o gráfico pode ter formatos diferentes?
Vamos conhecer agora dois tipos de gráficos. Vale lembrar que não existe apenas estes tipos que vamos estudar. O primeiro gráfico que vamos conhecer é o gráfico de colunas. Nesse gráfico, as informações são apresentadas com o uso de um retângulo, que varia de altura de acordo com cada dado. Vamos entender melhor. O gráfico de colunas é composto por duas linhas, ou eixos, um na vertical e outro na horizontal. Esses eixos devem apresentar as informações sobre qual valores indicam. Vamos observar um exemplo. Esse gráfico apresenta a informação sobre os alunos que almoçaram na escola, como podemos ver no título do gráfico. O eixo vertical indica o número de alunos, já o eixo horizontal informa sobre os dias da semana. Vamos analisar as informações que podemos retirar desse gráfico. Vamos observar a primeira coluna que aparece nesse gráfico. Quando olhamos para o eixo horizontal, descobrimos que ela vai trazer informações sobre o número de estudantes que almoçaram na escola na segunda-feira. Quando observamos a sua altura, descobrimos que ela vai até o número 12. Sabe o que isso significa? Significa que na segunda-feira, 12 alunos almoçaram na escola. Que tal tentar analisar esse gráfico comigo? Quantos alunos almoçaram na escola na sexta-feira? Muito bem, foram 15 alunos. Em qual dia menos alunos almoçaram? E aí, conseguiu responder essa pergunta? Foi na terça-feira, né? Perceba que sua coluna é a mais baixa de todas, indicando que teve menos alunos. Vamos conhecer agora o gráfico em setores. Observe o seu formato. Ele te lembra alguma coisa? Por ser redondo e dividido em fatias, esse gráfico lembra uma pizza, não é mesmo? Por isso, ele também é conhecido como gráfico pizza. Ele é representado por um círculo dividido em setores circulares proporcionalmente a cada uma da informação. Cada setor é representado por uma cor diferente. Esse gráfico de pizza traz a informação sobre a preferência por modalidade esportiva. Ao analisá-lo, conseguimos descobrir, por exemplo, que 30% dos entrevistados preferem vôlei. Você sabe me dizer qual é o título do gráfico? Pense aí um pouquinho. Isso mesmo! O título do gráfico é Preferência por modalidade esportiva. Podemos observar que o futebol é o esporte favorito. O seu pedaço de pizza é o maior e corresponde a 40% dos entrevistados. Qual é o esporte que tem menos preferência? O esporte com o menor setor foi o atletismo. Sua porcentagem foi de 5%. Antes de continuar, eu quero saber, você já marcou sua presença? Se ainda não, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque sua presença. Vamos colocar em prática tudo o que aprendemos? Chegou a hora das atividades. Número 1. João está fazendo uma pesquisa sobre a importância dos parques ao ar livre nas cidades. Para isso, ele precisa de algumas informações sobre alguns parques. Sobre o Parque Ibirapuera, ele encontrou esse gráfico. Vamos ajudar João a interpretar as informações? Letra A. Qual informação será apresentada no gráfico? O gráfico fala sobre a quantidade de pessoas que visitaram o Parque Ibirapuera, como podemos ver no título. Letra B. Quais são as informações apresentadas em cada eixo?
da vertical informa o número de pessoas e o eixo da horizontal informa os dias da semana. Letra C. Qual foi o dia da semana com maior número de visitantes? O dia com maior número de visitantes foi a sexta-feira, com 800 visitantes. Letra D. Quantas pessoas visitaram o parque na terça e na quarta no total? Para responder essa pergunta, precisamos somar o número de visitantes desses 2 dias. Na terça-feira, foram 750 visitantes e na quarta, 650. Então, fazemos 750 mais 650 e encontramos um total de 1.400 visitantes. Número 2. O gráfico apresentado representa a quantidade de brinquedos que Pedro tem em casa. Faça a análise das informações e responda. Letra A. Qual a quantidade de bolas que estão representadas no gráfico? Quatro bolas estão representadas no gráfico. Letra B. Qual a diferença entre jogos e bolas? Sabemos que Pedro tem 9 jogos e 4 bolas. Para descobrir a diferença entre elas, basta fazer a subtração, que é 9 menos 4. Logo, a diferença entre jogos e bolas é 5. É a última chance para a nossa lista de presença, hein? Se você ainda não marcou sua presença, aponte o celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje aprendemos muito sobre os gráficos. Vamos relembrar? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valor numérico. Os elementos básicos de um gráfico são título, eixo, legenda e uma fonte. Que tal colocar em prática tudo o que você aprendeu? Registre algum gráfico que você tenha visto em meios de comunicação e identifique seus elementos, título, eixos e legenda. Compartilhe com a gente o que você encontrou. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e enviar sua atividade. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos!